respondendo uma pergunta que é frequente lá no canal, vamos ver assim, quais são os motivos para a constituição de uma PJ, né, de uma pessoa jurídica? Porque os colegas perguntam o seguinte: para trabalhar nessa área, eu necessariamente tenho que fundar uma empresa? Eu preciso ter uma pessoa jurídica? Isso é necessário? Isso é obrigatório? A minha resposta é não, não é obrigatório. Se você quer exercer essa atividade como pessoa física, você pode exercer. Mas eu vou... Então, assim, nada aqui é obrigatório, digamos, né? Mas eu vou colocar aqui algumas razões pelas quais é conveniente, né? É aconselhável que você constitua uma pessoa jurídica. Então, o primeiro motivo é que facilita a venda. Facilita a venda, porque imagina você que está vendendo um serviço, né? Está vendendo um serviço. E lembra, né? Vamos lembrar que no nosso tempo de faculdade era proibido falar, e até hoje é proibido usar a palavra venda, né? Existe um mito de que o advogado não vende nada, né? De que a sua atividade é sagrada, é uma atividade sacerdotal, que o advogado é uma pessoa que está assim, muito próxima da santidade, e em razão disso ele não vende, né? Isso é simplesmente um mito, né? Porque todo prestador de serviço ele precisa se preocupar com a atração de clientes, de conquista de clientes, com marketing, porque senão a atividade quebra, né? O negócio quebra, né? Agora, a diferença é que há formas diferentes de fazer marketing. Então, um KNAI como esse aqui, como esse da consultoria, há uma vantagem muito grande no que tange a divulgação, porque você é absolutamente livre na sua divulgação. Se você quiser colocar a tua cara no outdoor, né, você pode fazer isso, né? Ainda que você seja advogado, porque você não está ali nessa pessoa jurídica na qualidade de advogado, você está ali como um consultor, né? Mas a OAB não pode me perturbar, assim, se eu sou formado em direito, ou se eu tenho uma inscrição na ordem e eu abro uma empresa como essa e começo a fazer uma divulgação ostensiva, a ordem não pode me perturbar? Não, porque essa empresa aqui não é uma empresa de advocacia. Simplesmente por isso. Então, esse tipo de pergunta me faz lembrar o meu colega de docência, né, Aloysio Santiago, escritor, ele teve uma atividade dentro da literatura, escreveu 14 livros dentro da literatura, né? E infelizmente ele já é falecido, e quando éramos ambos, né, estagiários e tudo, ele começou a fazer estágio, o primeiro estágio que ele arrumou na vida foi na OAB. Ele foi estagiário na OAB Minas, né, estagiário da OAB. E lá ele recebia pessoas que iam fazer representação, reclamações contra advogados, né? E uma vez ele recebeu um senhor que dizia que tinha sido vítima de um golpe, e que esse golpe tinha sido praticado por um extraterrestre, né? E ele escutou com muita atenção toda essa história, etc. e tal, que o extraterrestre me enganou, me aplicou um golpe assim, assim, assim. E depois de toda essa conversa, ele perguntou para esse senhorzinho assim: olha, mas esse senhor, essa pessoa, né, que te aplicou o golpe, é advogado? Ele respondeu assim: não é não. Então, infelizmente, não posso fazer nada, porque aqui a gente só pode aceitar reclamações contra advogados, né? Então, da mesma forma, esta pessoa jurídica, e vamos nos lembrar, né, de uma lição básica do direito empresarial, né? A pessoa jurídica não se confunde com a pessoa dos seus sócios, né? Isso no antigo direito comercial era traduzido numa expressão latina lá do direito romano, societas distat a singulis, né? Societas distat a singulis, a sociedade é distinta de seus sócios. Então, quem está exercendo esta atividade aqui, de RCT, é a empresa de consultoria, não é o advogado. Então, não há nada que a ordem possa fazer. Seria como a reclamação contra o extraterrestre. Essa empresa é um alienígena em relação ao mundo da advocacia, tá? Então, a grande vantagem aqui é justamente essa liberdade de divulgação. Então, na minha cidade, eu já contei isso aqui, existe uma pessoa que faz uma publicidade na parede traseira
na parede de trás de uma banca de jornal, né? Ali faz assim, ex-auditora fiscal da Receita Federal aposentada, presta os seguintes serviços, etc, e tal. Né? Então, ela faz isso. Imagino que o KNAI dela seja o 70-20, porque um advogado nunca poderia fazer isso, né? Jamais. Então, você tem que pesar essas vantagens e desvantagens no momento de escolher, de decidir que tipo, né, qual formato de empresa você deve ter. Mas a gente estava aqui, nesse ponto do nosso raciocínio, por que razão é conveniente, embora não obrigatório, que você tenha uma PJ, né, uma pessoa jurídica? Então, veja, o nosso serviço já não é fácil de vender. As pessoas têm desconfiança, o empresário tem medo do fisco, né? Tem esse receio todo. E aí, quando você está apresentando o trabalho para ele, e ele percebe que você não tem uma organização empresarial para isso dificulta a venda. Então, é mais fácil você vender sendo PJ do que sendo pessoa física, né? A PJ, ela dá uma credibilidade ao negócio que na pessoa física fica difícil você passar essa mesma credibilidade, né? E na PJ, a gente, em algum momento, seu cliente, você está ali lidando com monofásicos, pessoa jurídica do Simples Nacional, vai chegar um momento em que seu cliente vai pedir nota fiscal, né? É bem mais fácil, bem mais prático você emitir uma nota fiscal como PJ, né, do que como pessoa física. O procedimento como pessoa física é bem mais complicado, né? E o grande motivo, que eu penso que é o maior de todos, é a questão da carga tributária. Porque exercendo essa atividade, um prestador de serviço PJ, né, lá nas tabelas do Simples, nas tabelas lá do Simples, você vai ter uma carga tributária bem mais baixa do que como pessoa física. E como pessoa física, você pode chegar aos 27,5% do imposto de renda, né? E como PJ, no Simples Nacional, são aquelas tabelas do Simples para prestador de serviço, a carga tributária é bem mais baixa. Então, se você tenta vender esse trabalho para o empresário e ele percebe que você não é uma PJ, ou seja, que você está pagando uma carga tributária mais elevada do que poderia, pode ser que ele te diga algo desagradável, do tipo, olha, peraí, você está numa carga mais alta como pessoa física, quer dizer, você não conseguiu organizar nem a sua vida tributária, você não conseguiu fazer nem o seu próprio planejamento tributário, você vai me convencer a fazer o meu, por seu intermédio? Se você não conseguiu organizar nem a sua própria vida tributária, você vai organizar a minha? Esse é que eu acho que é o ponto mais sensível e mais delicado, né? É você, com uma carga tributária mais elevada, convencer alguém de que você pode baixar a carga tributária dela e ainda ter recuperação para trás. Entendeu? Então, estas são as razões pelas quais é mais adequado prestar esse serviço como pessoa jurídica do que como pessoa física. Embora não seja, repito, embora não seja obrigatório.